Videira Joias. Descubra a elegância das melhores joias em prata 925, cuidadosamente selecionadas e verificadas. Para garantir qualidade e certificação, venha presentear quem você ama com Videira Joias. Para conhecer mais sobre os trabalhos da Videira Joia, siga sua página no Instagram. O link estará na descrição do vídeo e o QR Code estará na tela. Nas compras acima de R$200, você terá um desconto de 20%. É só informar que viu o anúncio no canal Macite Palpites. Para começarmos os jogos desses domingo, jogos de muitos clássicos. Como vamos iniciar o primeiro aqui? Bayer Leverkusen vs Borussia Dortmund. Os últimos 5 jogos disputados pela equipe do Bayer Leverkusen empatou 3 e venceu 2. A equipe do Bayer Leverkusen é a segunda colocada do campeonato alemão, com 68 pontos ganhos. Já a equipe do Borussia Dortmund, nos últimos 5 jogos disputados, empatou 1 e venceu 4. A equipe do Borussia Dortmund é a quinta colocada do campeonato alemão, com 51 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos das duas equipes, uma vitória para a equipe do Bayer Leverkusen, 2 empates e 2 vitórias para a equipe do Borussia Dortmund. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de ambas equipes marcam. Pela La Liga, Campeonato Espanhol, temos mais um clássico. A equipe do Barcelona enfrenta a equipe do Real Madrid. Os últimos 5 jogos disputados pela equipe do Barcelona, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Real Madrid, venceu 3 e perdeu 2. A equipe do Barcelona é a primeira colocada em La Liga com 79 pontos ganhos. Já a equipe do Real Madrid é a segunda colocada com 75 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos dessas duas equipes, 4 vitórias para a equipe do Barcelona e 1 vitória para a equipe do Real Madrid. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de ambas equipes marcam. Pelo campeonato holandês, temos a equipe do Ajax enfrentando a equipe do Unimed. Os últimos 5 jogos disputados pela equipe do Ajax, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. A equipe do Ajax é a primeira colocada do campeonato holandês com 74 pontos ganhos. Já a equipe do Unimed, nos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2, venceu 1 e empatou 2. A equipe do Unimed é a 13ª colocada com 34 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos dessas duas equipes, 3 vitórias para a equipe do Ajax e 2 empates. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de casa. Ajax para vencer. Premier League, campeonato inglês. Temos a equipe do Manchester United enfrentando a equipe do West Ham. Os últimos 5 jogos disputados pela equipe do Manchester United, venceu 2, empatou 1, perdeu 2. A equipe do Manchester United pelo campeonato inglês é a 15ª colocada com 39 pontos ganhos. Já a equipe do West Ham, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 3, perdeu 2. A equipe do West Ham é a 17ª colocada com 37 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos dessas duas equipes, 2 vitórias para a equipe do Manchester United e 3 vitórias para a equipe do West Ham. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de uma dupla chance. Manchester United para vencer ou partida terminando empatada. Empate casa. Para a La Liga, Campeonato Espanhol, temos a equipe do Atlético de Bilbao enfrentando a equipe do Alavés. Os últimos 5 jogos disputados pela equipe do Atlético de Bilbao, venceu 1, perdeu 3 e empatou 1. A equipe do Atlético de Bilbao pela La Liga, Campeonato Espanhol, é a 4ª colocada com 61 pontos ganhos. Já a equipe do Alavés, dos últimos 5 jogos disputados, venceu 2, perdeu 1 e empatou 2. A equipe do Alavés é a 17ª colocada com 35 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, 3 vitórias para a equipe do Atlético de Bilbao e 2 empates. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de uma dupla chance. Atlético de Bilbao para vencer ou partida terminando empatada. Empate casa. Pela Primeira Liga de Portugal, temos a equipe do Vitória Guimarães enfrentando a equipe do Farense. Os últimos 5 jogos disputados pela equipe do Vitória Guimarães, venceu 4 e perdeu 1. A equipe do Vitória Guimarães pela Primeira Liga de Portugal é a 5ª colocada com 54 pontos ganhos. Já a equipe do Farense, dos últimos 5 jogos disputados, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. A equipe do Farense é a 16ª colocada com 24 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos dessas duas equipes, 2 vitórias ficaram com a equipe do Vitória Guimarães e 3 empates.
Melhor opção para esse novo encontro, vamos de casa. Vitória Guimarães para vencer. Bundesliga, campeonato alemão, temos a equipe do Stuttgart enfrentando a equipe do Augsburgo. Os últimos 5 jogos disputados pela equipe do Stuttgart, perdeu 2, empatou 1, venceu 2. A equipe do Stuttgart é a 10ª colocada do campeonato alemão, com 44 pontos ganhos. Já a equipe do Augsburgo, dos últimos 5 jogos disputados, venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. A equipe do Augsburgo é a 11ª colocada, com 43 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, 4 vitórias ficaram com a equipe do Stuttgart e 1 empate. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de casa. Stuttgart para vencer. Pelo campeonato italiano, temos a equipe do Napoli enfrentando a equipe da Genoa. Os últimos 5 jogos disputados pela equipe da Napoli, 1 empate e 4 vitórias. A equipe da Napoli é a primeira colocada pelo campeonato italiano com 77 pontos ganhos. Já a equipe da Genoa, dos últimos 5 jogos disputados, venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. A equipe da Genoa é a 13ª colocada com 39 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos dessas duas equipes, 3 vitórias para a equipe da Napoli, 2 empates. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de casa. Napoli para vencer. Primeira Liga de Portugal, temos a equipe do Boa Vista enfrentando a equipe do Porto. Os últimos 5 jogos disputados pela equipe do Boa Vista, venceu 3, perdeu 2. A equipe do Boa Vista pelo Campeonato Português é a 17ª colocada com 24 pontos ganhos. Já a equipe do Porto, nos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2, venceu 3. A equipe do Porto é a 3ª colocada com 65 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos dessas duas equipes, 1 empate e 4 vitórias para a equipe do Porto. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de fora. Porto para vencer. Campeonato Brasileiro, Série A, temos a equipe do Sport enfrentando a equipe do Cruzeiro. Os últimos 5 jogos disputados pela equipe do Sport, 1 empate e 4 derrotas. A equipe do Sport é a 20ª colocada com 2 pontos ganhos. Já a equipe do Cruzeiro, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 1, empatou 1, venceu 3. A equipe do Cruzeiro é a 4ª colocada com 13 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos entre as duas equipes, 1 vitória para a equipe do Sport, 1 empate e 3 vitórias para a equipe do Cruzeiro. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de Cruzeiro para marcar um gol na partida. Campeonato Brasileiro da Série B, temos a equipe do Criciúma enfrentando a equipe do Volta Redonda. Os últimos 5 jogos disputados pela equipe do Criciúma, perdeu 1, empatou 2 e venceu 2. A equipe do Criciúma pelo Campeonato Brasileiro da Série B é a 15ª colocada com 5 pontos ganhos. Já a equipe do Volta Redonda, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 3, empatou 1, venceu 1. A equipe do Volta Redonda é a 17ª colocada com 4 pontos ganhos. Os últimos 2 confrontos entre as duas equipes foram 2 empates. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de casa. Criciúma para vencer. Campeonato Brasileiro da Série A, temos a equipe do Atlético Mineiro enfrentando a equipe do Fluminense. Os últimos 5 jogos disputados pela equipe do Atlético Mineiro, empatou 3, perdeu 1 e venceu 1. A equipe do Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro da Série A é a 12ª colocada com 9 pontos ganhos. Já a equipe do Fluminense, nos últimos 5 jogos disputados, venceu 2, perdeu 2, empatou 1. A equipe do Fluminense é a 5ª colocada com 13 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos dessas duas equipes, 2 vitórias para a equipe do Atlético Mineiro, 1 empate e 2 vitórias para a equipe do Fluminense. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de casa. Atlético Mineiro para vencer. No Brasileiro da Série A, temos a equipe do Palmeiras enfrentando a equipe do São Paulo. Os últimos 5 jogos disputados pela equipe do Palmeiras, perdeu 1, venceu 4. A equipe do Palmeiras é a 3ª colocada com 16 pontos ganhos. Já a equipe do São Paulo, dos últimos 5 jogos disputados, venceu 3 e empatou 2. A equipe do São Paulo é a 15ª colocada com 9 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos dessas duas equipes, 2 vitórias para a equipe do Palmeiras e 3 empates. Melhor opção para esse encontro entre Palmeiras e São Paulo, esse clássico paulista, vamos de partida de gols, partida acima de 1,5 gols. Campeonato Brasileiro da Série B, temos a equipe do Cuiabá enfrentando a equipe do Operário. Os últimos 5 jogos disputados pela equipe do Cuiabá, empatou 3, venceu 2.
Pelo Campeonato Brasileiro da Série B, a equipe do Cuiabá é a quinta colocada, com 12 pontos ganhos. Já a equipe do Operário, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 2, perdeu 2 e venceu 1. A equipe do Operário é a 14ª colocada, com 7 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos entre as duas equipes, 2 vitórias para a equipe do Cuiabá, 1 empate e 2 vitórias para a equipe do Operário. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de casa. Cuiabá para vencer. No Campeonato Brasileiro da Série A, temos a equipe do Botafogo enfrentando a equipe do Internacional. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Botafogo, perdeu 2 e venceu 3. A equipe do Botafogo é a 16ª colocada, com 8 pontos ganhos. Já a equipe do Internacional, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. A equipe do Internacional é a 11ª colocada, com 9 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos entre as duas equipes, 3 vitórias para a equipe do Botafogo e 2 vitórias para a equipe do Internacional. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de partida abaixo de 3 gols e meios, contando que essa partida não saia muito gol, abaixo de 3 gols e meios. Bilhetes pronto, com as seguintes sugestões: Manchester United vs West Ham. Vamos de uma dupla chance, Manchester United para vencer ou partida terminando empatada, empate em casa. Boa Vista vs Porto, vamos de fora, Porto para vencer. Barcelona vs Real Madrid, ambas equipes marcam. Bayer Leverkusen vs Borussia Dortmund, ambas equipes marcam. Stuttgart vs Augsburgo, casa. Stuttgart para vencer. No segundo bilhete pronto do dia do Campeonato Brasileiro, vamos da seguinte forma: Atlético Mineiro vs Fluminense, vamos de casa. Atlético Mineiro para vencer. Palmeiras vs São Paulo, partida acima de 1 gol e meio. Sport vs Cruzeiro, vamos contar que o Cruzeiro faça 1 gol na partida. Cruzeiro acima de meio gol. Botafogo vs Internacional, partida abaixo de 3 gols e meio. Projeção feita e agora bilhete pronto feito. Boa sorte a todos.